Nós vamos conversar com Caio Magri, que é sociólogo e também presidente do Instituto Ethos. Caio, como é que funciona o Instituto Ethos? Rodolfo, o Instituto é uma organização não governamental, sem fins lucrativos, de base empresarial. O que significa isso? Fomos criados em 98 por um grupo de empresários que resolveram desenvolver uma organização que pudesse ajudar as empresas a implementar políticas de responsabilidade social empresarial. Portanto, políticas e práticas de impactos positivos para a sociedade, para o meio ambiente, capazes de poder realizar um reconhecimento justo das relações comerciais, empresas que tenham integridade ética na sua relação com o consumidor. Boas práticas nessa área. E, ao mesmo tempo, trazê-las para uma perspectiva de serem parceiras para a construção de uma sociedade mais justa e sustentável. Partimos do princípio de que as empresas são as organizações mais poderosas do mundo capitalista, não há dúvida sobre isso. Poder político, poder econômico, e que, portanto, se elas atuarem de uma forma a defenderem interesses não somente privados, exclusivos e corporativos, mas interesses da sociedade, a gente pode ter uma sociedade melhor para todos. Então, essa é a ideia do Ethos. Que tipo de empresa participa do Ethos? Hoje a gente tem cerca de 600 empresas associadas, portanto é uma organização associativa, empresas de todos os setores da economia, setor financeiro, petróleo e gás, comércio, varejo, transportes, setor automotivo, grandes empresas, as maiores do Brasil, médias, pequenas e microempresas, ou seja, o Ethos é um lugar para qualquer tipo de empresa estar presente, não há nenhuma limitação setorial ou de porte. E hoje a gente avalia que esse grupo de 600 empresas representam uma possibilidade de mudança e de transformação social e econômica no Brasil muito grande, porque a gente tem cerca de 25% do PIB. Cerca de 180, 200 das maiores empresas brasileiras listadas, seja na Exame, no Valor, seja qual for o ranking que você buscar, são hoje associadas do Ethos. E empresas tão diversas, tão diferentes, podem ter pontos em comum? É um grande desafio isso, porque elas sempre estiveram habituadas em estar em associações setoriais, com interesses iguais, sindicatos, a Associação Brasileira dos Produtores de Soja, Sindicato da Indústria de Brinquedos, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. E o Ethos é uma coisa muito mais ampla, plural, multissetorial. O que a gente tem tentado fazer, e é o desafio de mudança de cultura, é de que há agendas que interessam a todas as empresas, independente dos seus interesses corporativos. Por exemplo? Por exemplo, melhorar as condições de vida, gerar emprego, poder ter uma possibilidade de ter a inovação e o investimento em tecnologia que possa aumentar a produtividade. Tudo isso interessa a todas as empresas. Agora, fazer isso de forma socialmente responsável e não de qualquer maneira, onde o objetivo seja simplesmente o lucro e ponto, é o nosso desafio. Quando você fala do Instituto Ethos e das metas que ele busca, soa um pouco como bom mocismo para algumas pessoas. O capitalismo permite esse tipo de ação? Bom, ainda bem que permite, ainda bem que mais do que isso, ele hoje se coloca, especialmente em relações internacionais, numa perspectiva positiva com relação a essas agendas. Por exemplo, hoje, regras de mercado internacional sobre o tema do desmatamento, sobre o tema da destruição ambiental, está sendo severamente punido nas relações comerciais de compra, por exemplo. Certificado de... Não, e quem não tiver isso, ou quem tiver problemas com isso, não está conseguindo vender a sua soja, a carne, etc., fora do Brasil. Então, os compradores internacionais têm utilizado cada vez mais critérios de sustentabilidade para fazer suas compras. Isso é, de alguma forma, condições sociais e ambientais para o comércio interior. A tal das cláusulas de barreira não tarifárias, que é uma coisa moderna no capitalismo. Por exemplo, nós tivemos já graves boicotes a empresas brasileiras e multinacionais no Brasil por exploração de trabalho infantil e trabalho escravo. Então, é bom mocismo? Não, não é bom mocismo. É
pragmatismo do ponto de vista de atender um consumidor cada vez mais exigente, leis do seu país cada vez mais exigentes, porque os países não estão permitindo isso. A Califórnia, por exemplo, tem uma legislação que só permite venda de produtos na Califórnia e serviços se você tiver transparência na cadeia produtiva que identifique qualquer problema de trabalho escravo, tráfico de pessoas ou trabalho infantil. Então, você não vende na Califórnia se você não fizer um disclosure, uma abertura da sua cadeia produtiva, mostrando que cada elo desse processo não tem trabalho escravo, tráfico de pessoas ou trabalho infantil. Então, essas condições, muitas vezes regulatórias, muitas vezes de mercado, né, e de consumidores fazendo pressão sobre esse processo, mais de uma vez o Brasil foi punido internacionalmente, e o comércio brasileiro foi punido pelo desmatamento da Amazônia, né? Então, aí a história de que se plantava, que a carne de algumas empresas estava sendo produzida em cima das cinzas da Amazônia. Isso provocou boicote de compra de carne brasileira na Europa. Então, esses critérios cada vez mais sérios do ponto de vista da responsabilidade das empresas faz com que elas também mudem. Então, o capitalismo avançado, um capitalismo que possa promover o bem-estar possível, maior possível para a sociedade, ele necessariamente precisa ter responsabilidade social. Numa época de crise econômica, de menor aceleração da economia, as empresas sentem problemas em seguir esse tipo de orientação, de método. Claro, eu acho que existe um mito de que você tem um ganha-ganha permanente, e se você só vai fazer se você tiver esse ganha-ganha, né? A responsabilidade social das empresas precisa de investimento. Não necessariamente investimento econômico, financeiro, mas precisa de investimento de tempo. Se você quiser precificar o tempo, tudo bem. Mas precisa de energia, de foco, de decisão política, de vontade política. Esse é um investimento que precisa ser feito. Se você tem um time numa empresa disposto a enfrentar juntos a melhoria das condições de produção do ponto de vista ambiental e social, você não necessariamente vai precisar de mais investimento. Mas a saída mais simples e mais fácil é que nos momentos de crise, a gente está ainda nela, mas nos últimos 2 anos uma crise bastante aguda de liquidez e de investimento das empresas, uma das primeiras áreas da empresa que é cortada, que é reduzida, ou que é congelada, ou que é transferida, é a área de sustentabilidade. Isso é grave. E quem fez isso demonstra um compromisso muito frágil com essa agenda, né? Porque ou você tem esse tema estrategicamente colocado dentro da empresa, e, portanto, ele é de gestão do conselho de administração, da alta direção, ou, se ele tiver numa determinada área da empresa como responsabilidade única dessa área, dificilmente a empresa vai fazer mudanças, porque as mudanças têm que ser feitas no departamento financeiro, no departamento de compras, no departamento de recursos humanos. É nesses lugares que as coisas vão acontecer, né? Não é na área de sustentabilidade. Uma empresa, por exemplo, que tomou uma decisão de investir em inclusão de diversidade, contratar homens negros, mulheres negras, uma política afirmativa nessa direção, né? Incluir pessoas com deficiência para além da cota, né, de percentual de deficientes, jovens, aprendizes, pessoas LGBTI+, por exemplo. Quando você toma essa decisão tem reflexo econômico. Ela tem reflexos econômicos imediatos. As empresas que têm políticas de diversidade são melhor reconhecidas pelos seus consumidores, é um lugar melhor para trabalhar, você tem retenção de talentos, você tem aumento da criatividade, inovação, portanto, você tem resultados financeiros, mas você tem que fazer um investimento, como qualquer outra coisa, não sai do nada. E o investimento é, de novo, tempo, decisão política, vontade política e algumas ferramentas que vão te ajudar nesse processo. Não adianta você tomar uma decisão dessa se na sua área de recrutamento existem pessoas que ainda vão selecionar e excluir essas pessoas que você está querendo trazer para a empresa. Então, você tem que mexer ali. Agora, de novo, voltando à sua pergunta, a crise econômica que a gente continua vivendo atingiu fortemente as empresas para que mantivessem os seus programas e políticas de desenvolvimento e de responsabilidade social. Por outro lado,
nós temos insistido de que algumas pequenas ações que são muito importantes podem ser desenvolvidas. Por exemplo, melhorar a integridade, a transparência, né? Trabalhar nessa agenda de combate à corrupção, que aliás, ela vai trazer ganhos para a empresa, porque você vai reduzir fraudes, vai reduzir perda de recursos, etc. Então, tem aí nós estamos num momento muito difícil. Você falou de diminuir a corrupção. Grandes empreiteiras envolvidas na Lava Jato são sócias do Instituto Etos. Como é que vocês procederam? Quando as investigações aconteceram e se transformaram numa informação pública, nós temos uma política. As empresas associadas ao Etos, todas elas assumem um conjunto de compromissos, uma carta de compromissos e assinam o nosso código de conduta. Portanto, se elas desviarem dos princípios e critérios do código de conduta e dos princípios empresariais que elas assinaram, que elas se comprometeram, elas entram num processo que nós chamamos de um processo de investigação interna nosso, para poder apurar, primeiro, o que aconteceu, qual foi a reação da empresa, quais as responsabilidades que ela está assumindo e o que ela vai fazer. O que mais importa, no nosso ponto de vista, porque todas as empresas têm problemas, é o que elas vão fazer, se elas assumem a responsabilidade e se elas estão dispostas a mudar e como elas vão mudar. Portanto, as empresas da Lava Jato, que eram associadas do Etos no início das investigações, todas elas foram comunicadas e convocadas a se posicionar. Aquelas que se posicionaram afirmando, estamos fazendo mudanças, vamos fazer isso, assumimos a responsabilidade, isso está em processo, nós suspendemos por um período, até para poder experimentar a materialidade e as evidências dessa afirmação, mas tem outras que nos mandaram uma carta que parecia a carta Xerox que eles mandam para a imprensa. As empresas estão tomando todas as providências necessárias junto ao setor de justiça. Carta grande que não diz nada. Diz nada, e não disseram e não se dispuseram ao diálogo. Essas foram excluídas do nosso quadro de associados. Hoje a gente tem empresas que foram da Lava Jato, estão ainda na Lava Jato, mas principalmente aquelas que fizeram acordo, porque essa é uma materialidade, acordo de leniência, ou seja, estão sendo obrigadas a pagar com recursos e com multas aquilo que elas usurparam, fizeram mudanças na sua estrutura de governança, conselhos de administração novos, demitiram quase todas as pessoas que estavam envolvidas e pessoas de áreas que estavam envolvidas, mas não necessariamente essas pessoas, trocaram a gestão e criaram, isso é uma coisa muito importante, criaram unidades específicas de conformidade, ou seja, uma equipe de especialistas que trabalham em buscar alinhar a conformidade, o que os especialistas chamam de compliance, dentro da empresa. Então, é um processo de mudança, de transformação. Se ele é positivo, continuamos parceiros. Se ele é negado, é um momento muito bom da hora da verdade. Tchau. Você não pode ficar aqui. Não pode ficar aqui, sinto muito. Agora, o Instituto Etos não, mas a Vale, eu ia dizer que o Instituto Etos tem um grande pepino agora, mas não é exatamente um pepino do Instituto nosso, Etos. Exatamente. A Vale do Rio Doce, hoje Vale, é associada ao Instituto Etos. Samarco era associada também. Construiu uma barragem, a tal barragem a jusante. A montante. A montante, e por isso provocou o desastre todo, usando métodos que são obsoletos, pouco seguros. Cometeu uma série de erros gravíssimos, que resultou na morte de centenas de pessoas. Como é que vocês vão tratar isso? Bom, um histórico rápido, a Samarco também era a nossa associada. Nós fizemos o mesmo procedimento que eu acabei de relatar aí com as empresas da Lava Jato, porque é uma grave violação de princípios e do nosso código de conduta. E, infelizmente, com a Samarco, ela praticamente parou de operar, a Samarco não nos respondeu e, quando nos respondeu, pediu para sair. Ela se desligou do Instituto Etos. Mas é a mesma questão que a gente traz hoje para a Vale. Primeiro, a partir daquele momento da Samarco, daquele desastre, e mais, a Samarco era a empresa mais premiada do mundo na mineração, com as melhores práticas, com as melhores relações, os melhores resultados. Ela tinha aliás, trouxe para todos nós que trabalhamos com indicadores, com ferramentas, metodologias, auditorias, certificações, um problemão. Porque como é que é a empresa mais bem certificada do mundo na área de mineração? Exatamente.
Então, mostra a fragilidade dos nossos sistemas de certificação. É bom ficarmos atentos. Mas mostrou mais ainda. Mostrou também uma relação espúria entre Estado, responsável por fiscalizar, controlar, auditar, permitir, cancelar a exploração e a operação de empresas, e as empresas com muito poder, como as mineradoras. A Vale exerceu isso durante toda a sua história e está exercendo nos últimos anos de uma maneira aguda isso. Ou seja, ela interferiu e continua interferindo. Isso está sendo descoberto agora, está sendo revelado agora, está sendo dado transparência agora. Em processos, na Agência Nacional de Mineração, nos pareceres, financiou em 2014 dezenas de deputados que defendiam uma flexibilização e uma mudança de regras na mineração no Brasil que ajudasse as empresas e não necessariamente equacionasse essa questão Vamos impacto falar ambiental. claro, comprou deputados. Pagou as campanhas, financiou. Até 2014 ela podia financiar. Né? As empresas podiam financiar as campanhas, exatamente. Então, essa responsabilidade ela vai ter que se explicar agora, de uma maneira bastante objetiva. E a mais grave é por que sabendo, e é essa pergunta que nós já fizemos a ela formalmente, por ofício, ao presidente da Vale, logo depois do desastre, por que sabendo que a sua tecnologia é ultrapassada, insegura, e que já tinha provocado, e é responsável por quase todos os problemas com barragens do mundo, vocês mantiveram essa tecnologia? Eu responderia, porque é mais barato. Mas será que é mais barato agora? Agora não. Então, no fundo, essa ficha parece que não cai nos altos executivos brasileiros, nos acionistas, nos conselhos de administração, é de que quando acontecer, e se acontecer, é muito possível que aconteça, para quase todas, é devastador do ponto de vista daquela economia que você pensou em fazer. Né? Então, a negligência, o lobby poderoso que fizeram para justificar, e a forma como eles estão lidando até o momento, pode ser que eles até mudem, parece que agora o presidente da Vale está dizendo que vai desativar todas as barragens com a mesma tecnologia da barragem do Córrego do Feijão. Só que foi com alguns anos e algumas vidas de atraso. Né? Então, nós estamos num processo, portanto, de diálogo com a Vale. Se a Vale não conseguir nos esclarecer de maneira que o Comitê de Ética do Ethos entenda como todos os esforços foram feitos para que as coisas não acontecessem, mas elas aconteceram. Eu tenho dúvida já sobre isso? Eu acho que não. E que, além disso, ela está remediando, compensando e corrigindo tudo aquilo que precisa ser feito com responsabilização, nós manteremos um diálogo com a Vale a partir daí. Se não, o Comitê de Ética vai ter que ter uma decisão com relação a qual relação a gente vai estabelecer com eles. Algumas empresas da Lava Jato foram suspensas por 6 meses da nossa relação, retomamos depois que a gente teve materialidade. Aqui, no caso, eu não sei qual vai ser a decisão, mas certamente é um caso exemplar. Nós temos, Rodolfo, 3 eventos anuais que são muito importantes na história do Ethos, que são conferências internacionais de responsabilidade social. Pela 3ª vez, o ano passado, a gente repetiu São Paulo, Rio e Belém. Nas 3 conferências, nos últimos 3 anos, desde o desastre da Samarco, nós temos pautado nas conferências painéis, trazendo governo, Ministério Público, especialistas, academia, as empresas, movimentos sociais, movimentos atingidos por barragens, movimentos de trabalhadores atingidos pela mineração e tal, para discutir, para refletir sobre caminhos. Em todos os momentos, primeiro, a primeira lição, é necessário uma mesa de diálogo onde todos sentem e discutam, com transparência. Segundo, precisamos inovar e reduzir os riscos. Precisa investir nessa direção. E precisamos ter clareza com relação às regras de licenciamento. Tem coisas que têm que ser proibidas de serem feitas, não pode fazer. Não é que fazer com um jeitinho. Não, isso não pode ser feito. Então, regras rígidas de licenciamento, ambiente de diálogo, inovação, eram... Olha, 3 anos atrás se fala nisso. Né? Parece que é isso que a Vale agora vai dizer, vamos passar a fazer. Né? Então, essa é uma... Os pepinos as empresas, quando têm problemas muito agudos, como esse caso, passa a ser também um problema nosso.
Porque nós temos que ter ferramentas que as ajudem. Ou elas vão desaparecer, o que é possível acontecer com uma empresa que tem uma crise muito grande desaparecer, ou elas vão buscar transformar aquilo numa oportunidade, sair daquilo para um outro lugar. E para nós é um aprendizado, porque o Ethos também pode ser um parceiro para ajudá-las a dar passo nessa direção. E é um aprendizado para todos nós. Como é que o Brasil está hoje em relação ao resto do mundo nesse quesito de um capitalismo responsável? Ciclotímico. Vai e volta. Circular. Vai e volta. Vai e volta. Acho que a gente já teve momentos muito mais avançados nessa direção, especialmente quando a gente melhorou um marco regulatório de promoção de direitos humanos, de garantias do ponto de vista de transparência, de uma relação com o Estado mais íntegra. E hoje a gente está num momento bastante selvagem, digamos assim, do ponto de vista geral. Demos alguns passos para trás. Demos alguns passos para trás. É um pouco salve-se quem puder, é um pouco essa situação que está colocada. Existem dificuldades de você ter ações coletivas, elas são importantes, mas são poucas e muito pontuais. Ações coletivas, que eu estou dizendo, é um grupo de empresas de um mesmo setor que tem um problema conjunto e que se junta para enfrentar esse problema coletivamente. O enfrentamento da corrupção é um dos bons exemplos para isso. É muito difícil você enfrentar a corrupção, onde você tem agentes do Estado achacando as empresas, se você ficar sozinho. Uma coisa é o cara bater numa porta e o cara falar, bater na outra, não senhor, eu tenho Outra coisa é você não ter esse compromisso das empresas e as portas vão sendo abertas. Então, essa é uma ação. Para fazer ação coletiva, você precisa acreditar na possibilidade de trabalhar juntos. E as crises, e a crise atual que a gente está vivendo, coloca uma questão de competição, de competitividade, de sobrevivência para as empresas, que é muito difícil de que elas dialoguem com as suas concorrentes para encontrar uma solução conjunta. Então, acho que o primeiro indicador, o mais importante indicador de que nós estamos num capitalismo avançado com responsabilidade social é a quantidade de ações coletivas que as empresas conseguem promover. Ou seja, ações colaborativas entre concorrentes para enfrentar conjuntamente um desafio social, político, cultural, ambiental, que melhore a qualidade de vida para todos. Tá bom. Muito obrigado por essa aula de capitalismo responsável, de responsabilidade social e ambiental. Obrigado, um abraço a todos do Planeta Azul. Assista e compartilhe o Planeta Azul. Acesse o nosso site. Clique aqui no link que está na descrição do vídeo. É muito fácil você se inscrever. Basta clicar aqui e aqui no sininho para ser avisado de novos vídeos. Curta e compartilhe o Planeta Azul, a sua revista digital independente e polêmica.